Alleluia! Blessed listeners, this is Jesus is Lord Radio, 105.3 and 105.9 FM, streaming from Nakuru, Kenya. I welcome all of you in and outside Kenya. My name is Pastor Luciane Toledo, and I am very blessed to host you in this program for the Portuguese-speaking nations. You are very welcome on board. The Lord bless you. Aleluia! Abençoados ouvintes, onde quer que vocês estejam, bem-vindos à Rádio Jesus is Lord, Jesus é Senhor. 105.3 e 105.9 FM, transmitindo diretamente de Nakuru, Quênia. Esta é uma carta para as nações de língua portuguesa. E o meu nome é Pastora Luciane Toledo. Eu sou a sua anfitriã neste abençoado programa. Aleluia! Amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, que tempos tremendos que nós estamos vivendo! Será que estamos acordados? Será que temos ouvidos circuncidados para ouvir o que o Espírito está dizendo para a igreja? Amados, é crucial que os nossos ouvidos estejam abertos, porque estes são momentos decisivos na história da humanidade. E este é um tempo muito sério, um tempo muito histórico que vai determinar a eternidade das nações. Bem-aventurados aqueles cujos ouvidos o Senhor Deus abriu, cujo entendimento o Senhor Deus abriu. E nós, os povos e nações de língua portuguesa, temos que agradecer eternamente ao Senhor nosso Deus Yahweh, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu esta grande bênção de podermos ouvir em nossa própria língua as mensagens do Senhor e a instrução de Deus para esta hora, através dos poderosos mensageiros do céu, os únicos que têm o selo do Deus vivo para preparar o caminho do Senhor e conduzir a igreja para a eternidade, para que agora nós também possamos nos preparar com absoluta urgência, para que não percamos o tempo da visitação de Deus na terra nesta hora crucial. Amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, depois da mais tremenda e mais ansiosamente aguardada visitação e abertura do céu em Lima, Peru, a segunda cidade mais seca, um deserto na terra, nós fomos surpreendidos com uma tremenda invasão do céu na terra. Uma invasão que desvendou diante dos olhos das nações da terra Elias, o mais poderoso e temível profeta de Israel, o mais aguardado profeta de Israel. Amados irmãos, será que nós estamos entendendo a seriedade do que aconteceu em Lima, Peru? E os desdobramentos dos eventos após Lima, Peru? Porque o tempo que já era célere, agora acelerou ainda mais a contagem regressiva para a vinda do Messias. Amados irmãos, naquele dia 28 de outubro de 2018 em Lima, Peru, aquele dia, ouçam, foi um dia eterno. Depois deste dia, a terra nunca mais será a mesma.
Esta visitação histórica do próprio Deus Pai, Jeová Yahweh, em Lima, Peru, é um marco no calendário de Deus. Porque em Lima, Peru, Deus Pai desvendou um enigma celestial. Ele desvendou Elias, o mais poderoso, o mais temível profeta de Deus Yahweh, o mensageiro da restauração, o mensageiro que prepara o caminho do Senhor, agora foi oficialmente apresentado diante dos olhos das nações. Amados, não é de se admirar que o céu atribuiu tanta importância a esta visitação, a ponto de que Deus falou vez após vez, 15 vezes, a respeito deste único evento, Lima, Peru. E por quê? Porque aquele foi o dia quando o Senhor Deus Jeová Yahweh tinha determinado no calendário de Deus no céu que agora o tempo chegou. Agora é o tempo. Estes agora são os dias de Elias. O tempo de revelar Elias, o grande, o maior, o mais terrível profeta de Jeová Yahweh. Ele já tem estado atuando no continente africano. E a partir de lá, na nação do Quênia, este tremendo profeta tem chacoalhado todas as nações da terra e o universo. Todas as nações da terra, o mundo inteiro e a Igreja de Cristo. Se este grande profeta agora chegou, ai, ai, ai dos falsos profetas. Ai, ai, ai dos falsos deuses. Ai, ai, ai das falsas igrejas, do falso cristianismo, idólatra, que agora deverão estar tremendo. Elias, o terrível profeta de Yahweh, chegou e já está executando a agenda do Senhor seu Deus na terra, sem nenhum comprometimento com nada e nem ninguém debaixo do céu. Aleluia! Amados, são tempos muito sérios, e eu oro ao Senhor em nome de Jesus, que os ouvidos da Igreja de Cristo estejam sendo abertos, que o Senhor tenha misericórdia e abra os ouvidos da Igreja de Cristo. Abra os olhos e o entendimento para que ela possa entender que isto agora é contagem regressiva. Amados irmãos, a Bíblia diz em Malaquias capítulo 4, versículo 5, que Elias seria enviado novamente para preparar o caminho do Messias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Amados irmãos, se Elias já está na terra e agora oficialmente revelado, então, amados irmãos, se o tempo, antes podíamos dizer o tempo acabou, agora acabou mesmo. Aleluia! Então, esta revelação agora, o desvendamento, o deslanchar, o lançar deste profeta agora oficialmente diante das nações da terra e da igreja, vai determinar a eternidade das nações. A eternidade da humanidade que está andando na terra agora. Amados, e por que eu digo que agora vai determinar? No último programa, vocês vão se lembrar que o Senhor abriu um mistério tremendo, que é chave para entendermos por que o Senhor Deus Jeová Yahweh tem que enviar o terrível profeta Elias agora. E foi simplesmente maravilhoso observar que quando chegou o tempo para Deus Pai enviar o Redentor,
quando o Verbo se faria carne e habitaria entre nós, quando viria a nós a luz do mundo, a vida eterna, aleluia! Quando chegou o tempo da redenção de Israel e da humanidade, naquele dia, amados, entrem comigo nesta revelação. Naquele dia, havia muitos profetas em Israel. Muitos. Se você entender isto, você não vai ter nenhuma dificuldade para entender que Elias está na terra. E por que agora o destino da humanidade será determinado? Naqueles dias, quando chegou o tempo para a redenção de Israel, havia muitos profetas em Israel. Havia muitos fariseus e doutores da lei em Israel. Muitos sacerdotes e levitas em Israel. Amados irmãos, Deus não usou nem um deles. Deus descartou todos eles juntos. Ele deixou todos de fora. Deus não foi a nenhum deles. Ele enviou o seu próprio profeta. Um único profeta, João Batista, e nenhum outro. Deus não entregou para nenhum outro profeta, nem sacerdote, nem fariseu, nem doutor da lei, ninguém, a tremenda e eterna missão de preparar o caminho para o Messias, para o Redentor de Israel. Amados, a missão era crucial demais. Não poderia ser nenhum outro a não ser Elias. Elias. João Batista, Elias. Mas por que Elias? Por que é que tinha que ser Elias? Então, amados, eu quero focar nisto, que agora é o ponto crucial. Quem não ouviu João Batista, quem não recebeu o mensageiro que o próprio Deus preparou e enviou, porque está escrito que João Batista surgiu naqueles dias um homem chamado João Batista. E ele veio no poder e na unção, no espírito e no poder de Elias. Amados, quem não recebeu o mensageiro de Deus, não recebeu a mensagem que ele trouxe. E a mensagem que ele trouxe foi: arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Aleluia! Quem não recebeu João Batista, quem não recebeu o batismo de arrependimento com o qual ele foi enviado, quem não recebeu a mensagem com a qual ele foi enviado, não recebeu o Messias. E neles se cumpriu a palavra do profeta Isaías. Os olhos deles foi fechado, o entendimento deles foi fechado. Eles fecharam e não receberam e não foram salvos, não foram curados. Aleluia! Mas, amados, a missão daqueles dias era muito crucial. O Messias estava vindo. João era o precursor, indo um pouquinho só na frente dele. Observem isso também. João foi lançado um pouquinho
pouquinho antes de Jesus. Ou seja, o aparecimento do mensageiro e o aparecimento daquele que ele anunciou foi praticamente junto. Preste atenção, porque isso está se repetindo nestes dias. Naqueles dias, João Batista foi enviado para preparar o caminho como precursor do Messias. Ele foi lançado e em seguida aquele que ele anunciou apareceu. E o ministério foi muito curto. Aleluia! Será que estamos começando a entender? Será que o Messias está vindo agora? Será que Jesus está vindo para a igreja? Alguém está entendendo que o tempo acabou? Então teria que ser novamente enviado aquele que prepara o caminho, o mensageiro que prepara o caminho, o mensageiro da restauração. Por quê? Porque em seguida o Messias está vindo. Aleluia! Será que estamos finalmente entendendo a gravidade destes dias? Porque nós sabemos uma coisa: a missão é crucial demais. Era o Redentor de toda a humanidade, era o próprio Filho de Deus, era o próprio Deus vivo andando na terra. Não podia ser qualquer profeta, tinha que ser Elias. Mas por que é que tinha que ser Elias? Amados, nós sabemos que Elias, o terrível profeta de Israel, apareceu pela primeira vez no livro de 1 Reis, capítulo 17. E ele apareceu durante um tempo de apostasia mortal sob o reinado de Acabe e Jezabel. E naqueles dias, o altar do Senhor foi totalmente destruído. E outro agora tinha tomado o lugar de Jeová Yahweh. E Israel estava infestado, empesteado com falsos profetas. Falsos profetas de Baal. Naquele tempo exato, eis que aparece Elias, o terrível profeta do Senhor Yahweh, para pôr ordem na casa do Senhor, para restaurar o altar do Senhor, para expor os falsos profetas de Israel, os falsos profetas de Baal que estavam matando a nação e o povo de Deus naqueles dias, para restaurar o grande nome do grande Eu Sou, que estava sendo profanado pelos falsos profetas de Baal. Amados, quando nós observamos a primeira vez quando Elias veio, quando ele apareceu em cena na terra pela primeira vez, o que foi que ele fez quando ele veio pela primeira vez? Oh, isso tudo é tão maravilhoso, amados. É tão maravilhoso o tempo que nós estamos vivendo. A Bíblia está se repetindo porque o Messias está vindo novamente. E é chocante perceber que a primeira vez que Elias apareceu na terra, nós vemos que, na verdade, Elias veio e confrontou o pecado. E ele confrontou a idolatria e os falsos profetas de Baal. Porque Baal tinha entrado na adoração e se misturou, e o povo de Israel, o povo da aliança de Deus, ficou misturado na sua adoração, adorando agora Baal. Então, em sua primeira aparição, Elias, o grande e temível profeta, veio para confrontar o pecado e a apostasia, o baalaísmo que tinha aprisionado o povo de Israel, o povo de Deus naqueles dias. Então, quando Elias vem, você já sabe, ele vem para confrontar a idolatria, a falsidade, o engano, o baalaísmo, e para confrontar a queda
na casa do Senhor. A idolatria na casa do Senhor. Quando nós olhamos a primeira vez que Elias veio, nós vemos que houve um confronto na terra. Houve um tremendo confronto na terra de Israel. E o confronto principal foi com os falsos profetas de Baal. A idolatria que estava acontecendo desenfreadamente na casa do Senhor. Então, no livro de 1 Reis, capítulos 17 e 18, nós encontramos Elias, o maior profeta de Yahweh. No capítulo 17, versículo 1, a Bíblia diz: Então Elias, o tesbita, dos moradores da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nos próximos anos nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Aleluia! Nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Que poder, que autoridade para fechar o céu ou abrir? Idólatra, eu vim te comunicar que a partir de agora, nos próximos anos, não espere nem chuva nem orvalho, a não ser que eu decrete. Porque agora eu decretei que fechou. E só eu posso decretar que abriu. Aleluia! Amados, vejam, quando Elias veio pela primeira vez, ele fechou o céu sobre Israel. Quando ele veio pela primeira vez, nós já podemos ver que a autoridade para abrir ou fechar o céu estava com ele. Então este era ele. Esta era a identidade dele, a identidade de Elias, o maior, o mais terrível profeta do Senhor. Autoridade para abrir ou fechar o céu. Aleluia! Autoridade para confrontar a idolatria. Porque o fechar do céu é por causa do pecado, é por causa da falsidade, os falsos profetas que estava cheio naqueles dias. Os falsos profetas de Baal e o baalaísmo estavam atuando em Israel. E o povo da aliança, o povo do Senhor, agora estavam adorando Baal. Israel estava cheio de falsos profetas em todo lugar. E na verdade, eles estavam comendo na própria mesa do próprio rei e da rainha Jezabel. Oh, aleluia! Então, quando Elias apareceu, a primeira coisa que ele fez por causa disto foi fechar o céu sobre Israel, para que nem orvalho, nem chuva caísse pelos próprios anos, exceto pela sua palavra, estritamente baseado na sua palavra. Então, depois que ele entregou a mensagem ao rei de Israel, o Senhor ordena a Elias que ele se retire, que ele se esconda. Aleluia! Amados, então, esta é a identidade de Elias, o maior profeta do Deus de Israel, de Jeová Yahweh, o eterno o Eu Sou. A autoridade do próprio Deus para abrir e fechar o céu está com Elias. Então preste atenção, isso é muito crucial. Quando Elias veio e nós vemos a autoridade para abrir e fechar o céu, ele veio com uma missão muito específica, uma missão infalível, porque aquele que foi enviado para executá-lo veio totalmente revestido
do poder, do Espírito do próprio Deus Yahweh. A própria autoridade de Deus, por causa da idolatria e do baalaísmo desenfreado daqueles dias. Aleluia! Os falsos profetas estavam dando outra voz e desviando o povo da aliança de Deus, desviando o povo de Deus para adorar outro. Vocês conhecem isto? Existe um outro Deus na casa do Senhor hoje, um outro Jesus, como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 2, 3 e 4. Um outro evangelho, um outro Jesus, um outro Espírito que nós não pregamos, Paulo diz. E vocês estão sendo enganados como Eva foi enganada? E vocês se apartaram, os seus olhos se desviaram para outro. E mais para frente, no mesmo livro, Paulo fala, ele vem como anjo de luz. Os seus ministros são como ministros de Deus. Enganando, desviando da eternidade para a terra, da santidade, da justiça de Deus para o pecado, para o mundanismo. Aleluia! Mas prestem atenção, amados. Quando Elias surgiu em Israel para confrontar o pecado e a apostasias causados pela idolatria, ele veio com autoridade para ferir e matar também. No livro de 2 Reis, capítulo 1, versículos de 10 e 12, você vai ver que isto é muito grave. Elias tem poder para abrir ou fechar o céu, para confrontar o pecado, para confrontar o próprio diabo, e ele tem a autoridade e o aval de Deus para também ferir o quanto ele quiser e matar o quanto ele quiser, porque ele está revestido do próprio Deus. Aleluia! E então, amados, no mesmo livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 12, Elias é levado para o céu sem ver a morte. Quão tremendo e misterioso é o enigma Elias, o grande enigma de Deus. Ninguém sabe de onde ele vem. Quando ele veio pela primeira vez, ele surgiu em Tesbe, mas ninguém conhece a sua genealogia, de onde ele realmente é, a sua origem. E quando ele partiu, não ficou vestígio dele na terra. Ele foi levado ao céu por carruagens de fogo, e cavalos e cavaleiros de fogo vieram para recebê-lo e levá-lo para o céu sem ver a morte. Então, amados, Elias é um ser angelical. Ele tem características angelicais. Aleluia! Este é Elias na sua primeira aparição na terra. Mas então agora nós vemos que quando chegou a plenitude do tempo, quando chegou o tempo da redenção de Israel e da humanidade, agora nós chegamos então na segunda vinda deste tremendo profeta, o grande profeta Elias, cuja aparição está sempre relacionado, preste atenção, com eventos que no calendário de Deus são cruciais para o reino de Deus e para a humanidade. A aparição de Elias está sempre relacionada com eventos cruciais no calendário de Deus, cruciais para a humanidade, missões na qual não pode falhar. E nós sabemos, amados, que quando chegou a plenitude dos tempos, quando Deus finalmente iria enviar o seu próprio Filho, o Messias, nascido de mulher, para restaurar a humanidade separada dele através de um tremendo sacrifício,
Exatamente quando este tempo chega novamente, Israel está mergulhado em uma apostasia mortal. No último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, nos capítulos 13 e 4, o Senhor Yahweh faz uma promessa gloriosa para nós, e que se tornaria um padrão para os próximos moveres de Deus relacionados com a redenção da humanidade. Aleluia! Como Deus nos ama! Como Ele quis garantir um remanescente que iria ouvir a mensagem do mensageiro e iria receber aquele que Ele anunciou e iria ser salvo. Deus garantiu isto. Aleluia! Então, este é um padrão de Deus. Quando chega então o tempo, o Senhor envia um anjo a um homem chamado Zacarias e ele anuncia a Zacarias que estaria enviando à terra um profeta que iria executar uma missão de extrema importância para o reino de Deus. E ele diz que ele vem agora revestido de poder e autoridade para preparar o caminho do Messias, João Batista. E ele diz que ele vem no espírito e no poder de Elias, para levar o povo de Deus de volta para o seu Deus. Aleluia! Não tinha nenhum outro profeta, só João Batista. Ele foi enviado. Não adiantava ir a nenhum outro. Então, no livro de Lucas, capítulo 1, versículos 16 e 17, a Bíblia diz que João Batista viria para retornar muitos dentre o povo de Israel para o Senhor seu Deus. E que ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Amados, amados irmãos, será que nós estamos entendendo o nosso tempo e o quem está na terra novamente e para que ele está na terra? Então João Batista viria no espírito e no poder de Elias. No espírito e no poder de Elias, para quê? Qual era a missão de João naqueles dias? Amados, eu estou falando de Elias, em João Batista, e por favor, vocês já vejam Elias neste tremendo profeta que está andando entre nós, o profeta David O'War. Vejam, é o mesmo momento, é a mesma missão e é o mesmo Elias novamente. Qual era a missão de João Batista naqueles dias? Qual é a missão deste tremendo profeta nestes dias? Preparar o caminho do Messias, para trazer o povo de Deus até o Messias, para trazer luz ao mundo em trevas, para restaurar a humanidade da desobediência de Adão e Eva, que separou toda a humanidade do Criador. E novamente a Bíblia diz: naqueles dias surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 6. E a profecia a respeito de João em Lucas 1,17 revelam que o mesmo profeta Elias estava sendo enviado novamente. Porque ele diz: ele irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Para quê? Para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes às sabedorias dos justos, para preparar um povo para o Senhor. Aleluia! Então João, o único, com letra muito grande, profeta enviado por Deus a Israel naqueles dias tremendos,
Como o próprio nome dele diz, ele trouxe um batismo. João Batista trouxe um batismo de arrependimento e abandono do pecado. Por quê? Porque ele era o precursor daquele que viria para batizar com fogo. Aleluia! Preparando para que pudessem receber a redenção. E a profecia dizia que era para levar o povo de volta para Deus, preparar o caminho para a vinda do Messias, o Redentor, o Cordeiro de Deus. E este João Batista, que veio no espírito e no poder de Elias, ele confrontou o pecado e os fariseus, os religiosos, os falsos profetas e a apostasia daquele tempo. Aquele tempo que foi o tempo crucial para a eternidade de toda a humanidade. Amados, quando Jesus veio, mudou o tempo. Passou a ser o primeiro dia do primeiro mês do primeiro ano da era cristã. Houve um marco ali, mudou, inclusive a humanidade de ateus deste mundo, deste tempo. Eles têm que escrever 2018, ano de 2018. Mas por que é ano de 2018? O que será que aconteceu há 2018 anos atrás que começou a marcar esse tempo? Aleluia! Quando o Messias veio, mudou a dispensação na terra inteira, quer eles queiram, quer não. Mudou o tempo. Passou a ser primeiro dia do primeiro mês do primeiro ano da era cristã. Aleluia! Então a missão de João Batista naquele dia foi absolutamente crucial. Outra questão que eu quero chamar a atenção de vocês é que quando Elias veio em João Batista para preparar o caminho do Messias, o ministério dele foi muito curto. Foi um ministério igual ao do Messias, por pouco tempo. Lembrem-se do orvalho de vida. O orvalho da manhã que está em Isaías, capítulo 26, versículo 19. Um orvalho foi por pouco tempo. Quem recebeu, recebeu. Outra questão para a qual quero chamar a atenção dos irmãos é para o fato de que, quando João Batista veio, ele veio como precursor para preparar o caminho. Então ele veio da mesma forma daquele que ele estava anunciando. Irmãos, eu estou dando palavras e revelações chaves para o entendimento de todas as nações e povos de língua portuguesa entenderem quem é este profeta que está desde a nação do Quênia chacoalhando as nações da terra. Quando João Batista, o precursor que prepara o caminho, veio pela primeira vez anunciando o Cordeiro de Deus, desprezado, rejeitado, homem de dores, humilde, fora do sistema religioso da época, abusado, desrespeitado. É muito crucial isto para entendermos agora este tempo e este Elias agora. Então agora nós entendemos que Elias em 1 Reis, quando ele veio pela primeira vez, nós observamos a tremenda autoridade conferida a este temível profeta de Yahweh. E observamos que a segunda aparição, quando o Senhor Yahweh libera o seu general na terra para executar a missão que somente ele poderia executar, confrontar a religião dos tempos de Cristo, o sacerdócio corrompido daqueles dias, e levar o povo de volta para o Deus de Israel, o Santo de Israel, através do arrependimento e abandono do pecado, para preparar o caminho do Senhor em seus corações.
Então vocês vejam, amados, que este Elias deste tempo, ele já está acumulando as duas unções, as duas autoridades do primeiro e da segunda aparição de João Batista. Então já é uma unção sobre a outra. E isto é chave, que o próprio Deus enviou naqueles dias um único profeta, o seu profeta. E aqueles que receberam aquele que ele enviou, o mensageiro e a mensagem, e o testemunho que ele deu da luz do mundo que estava vindo, eles receberam o Messias. Aqueles que receberam João e ouviram, também receberam o Messias. Mas aqueles que questionaram João, aqueles que confrontaram João, aqueles que rejeitaram João, não ouviram o que ele anunciou, taparam seus ouvidos. Se você não recebe o mensageiro, você também não recebe a mensagem e, consequentemente, você não recebe aquele que ele anunciou. Será que não deveríamos pôr o nosso rosto em terra e clamar ao Senhor que nos ajude na nossa fraqueza, na nossa falta de entendimento, no nosso orgulho, na nossa soberba, nos nossos enganos, para que nós agora possamos ouvir o mensageiro, para poder ouvir a mensagem, para podermos receber aquele que ele está anunciando? Meus amados, quão sério! Ai, 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 que perigo! Ai, 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 que o Senhor nos ajude! Oh, aleluia! Amados, lembrem-se que João Batista veio na mesma unção e da mesma forma como aquele que ele anunciou, em humildade, em rejeição, em pobreza. Mas este Elias deste tempo, ele está anunciando o Rei. Ele está anunciando agora o Rei vitorioso. O Rei que vem com cetro de ferro para reger as nações. Então o mensageiro e o precursor do Rei agora vem na mesma honra e na mesma pompa do Rei. Mas eu estou revelando mistérios tremendos. Bem-aventurados aqueles que, embora não entendessem, se humilharam diante do Espírito Santo e clamaram por revelação e entendimento, porque dentro deles havia um temor. Será que é Ele? Será que eu estou rejeitando aquele último que Deus enviou? Será que eu posso perder o tempo da minha visitação? Porque as palavras que ele fala são inefáveis. Os sinais que seguem o ministério dele são inquestionáveis. Amados, Elias está na terra hoje, neste tempo. E agora que nós já examinamos as aparições bíblicas do grande e temível profeta Elias, que estão registradas na Bíblia, finalmente chegou o tempo, dentro do calendário do tempo profético de Deus, para Deus Pai agora preparar o fruto da cruz, a Igreja Santa, a noiva de Cristo, para a vinda do Messias, para entrar no reino de Deus, na ceia das bodas do Cordeiro de Deus. Novamente, quando Deus olha para a terra e para a igreja, ele vê a apostasia. O apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que primeiro vem a apostasia, e a apostasia está aqui agora.
pecado desenfreado, altar do Senhor quebrado, sacerdócio corrompido, falso evangelho, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos evangelistas, falsas igrejas, emitindo falsos vistos para o céu, dizendo que você pode entrar no céu com pecado, porque Jesus já fez tudo por você, gerando assim falsos cristãos misturados com o mundo, amando o mundo e o que nele há, e ainda assim achando que vão entrar no reino eterno de Deus. Para que nós pudéssemos entrar lá, foi necessário um tremendo sacrifício, um derramar de um sangue celestial para lavar o pecado. O pecado nunca mais vai entrar no céu. Nunca vai entrar no céu. Então, amados irmãos, amadas nações e povos de língua portuguesa, amada igreja de língua portuguesa, será que isto rapidamente levanta em nós uma pergunta? Para que nos perguntemos a nós mesmos? Poderia ser que nós somos uma geração que está cheia de idolatria, de enganos, de falsos profetas, falsos apóstolos, cheia de falsidade e engano, como um tipo de balaísmo moderno, e que agora está atingindo um limite máximo, até o ponto em que Deus Pai agora disse: basta, chega! Elias, o mais feroz profeta de Jeová Yahweh, agora tem que vir. E a vinda dele é prometida no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Amados, a Bíblia promete que Elias viria antes do grande e terrível dia do Senhor. São estes dias que nós estamos vivendo. Que Elias viria. O próprio Deus Pai prometeu e disse: vejam, eu enviarei para vocês o profeta Elias. Quando? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O juízo da grande tribulação. E ele fará o quê? Qual é a missão? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos seus filhos aos seus pais, para que Deus agora não fira a terra com maldição. Em Malaquias capítulo 3, versículos de 1 a 3, ele diz: enviarei o meu mensageiro que prepara o caminho adiante de mim. Aleluia, aleluia. Então, a Bíblia promete que Elias voltaria, que Elias entraria novamente em cena. A Bíblia prometeu que Elias, o maior profeta de Jeová Yahweh, voltaria novamente, aleluia, e que ele voltaria para preparar todas as nações. O próprio Senhor Jesus falou dele, prometeu a vinda dele, anunciou a vinda dele no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 11, onde ele diz: e Jesus respondeu e disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Amados, o próprio Senhor Jesus prometeu que Elias vem. E você vê que o verbo está no presente imperativo. Elias vem. Ele certamente vem. Elias certamente vem. Para quê? Para restaurar todas as coisas. E ele vem primeiro. Então quer dizer, ele já não está falando mais de João Batista. João Batista já tinha cumprido a missão dele, mas Elias volta novamente
para restaurar as nações, para restaurar o altar do Senhor. Então Ele vem para nos restaurar, amados. Antes da vinda do Messias, antes que a igreja entre, antes que venha o reino de Deus, antes da grande tribulação, do grande e terrível dia do Senhor. Então Ele diz, certamente Elias vem primeiro. Então agora nós podemos entender melhor como que a visitação do Senhor aconteceu em Lima, Peru. Porque o Senhor avisou tanto e chamou a atenção. Olha, agora para tudo. Olha, todo mundo para Lima, Peru. Todos os olhos e as atenções concentradas em Lima, Peru. Algo vai acontecer lá. E Deus expôs a autoridade e o poder do Senhor manifestados. O poder que neste momento está sendo revelado, que o Senhor Deus Todo-Poderoso falou a respeito deste poder no livro do Apocalipse, capítulo 11. Que poder é este? Quando Ele disse, darei poder às minhas duas testemunhas. E amados, nós estamos chocados porque nós vimos este poder em ação. O Senhor está usando isto para revelar Elias, o maior profeta do Senhor, para revelar neste tempo os dois profetas de Apocalipse 11. Observando esta visitação de Deus Pai, que aconteceu em Lima, Peru, desvendando e revelando Elias, a profecia mais ansiosamente aguardada, que revela que agora o Messias está vindo, porque uma vez que ele apareceu em cena, Elias apareceu em cena para preparar a igreja, para preparar as nações da terra. Então nós sabemos muito bem, povo amado, que o Messias está vindo. E o tempo mudou de novo, o relógio virou de novo. Agora que o Senhor novamente enviou Elias, o maior profeta de Yahweh, e nós vimos o comando para o céu abrir em circunstâncias impossíveis. É claro que, diante do comando dele, o céu já abriu muitas vezes em muitos lugares no Quênia e até mesmo na Nigéria. Mas nós acabamos de ver a visitação mais histórica de Deus Pai, revelando Elias em Lima, Peru, no deserto. Quer um lugar melhor do que este para abrir céu? Um lugar onde o céu é fechado? Precisaria do poder de Deus para abrir? No deserto, Ele comanda o céu para abrir. O céu ouve e obedece e abre. Pela sua palavra, quando Ele apareceu em Israel pela primeira vez, esta foi a marca, estritamente. Pela sua palavra Ele fechou o céu, e pela sua palavra Ele abriu o céu. E nós vimos desta vez novamente quando Ele veio, e novamente a temível identidade de Elias, a autoridade da qual ele está revestido. Ele comanda o céu para abrir ou para fechar. Aleluia! E o próprio céu obedece. Povo amado, chuva do Espírito Santo foi derramada. Um tremendo chuvisco de chuva do céu, acrescentado com uma lindíssima chuva de cristais do próprio trono, porque Ele avisou que a chuva não viria das nuvens físicas normais, mas viria do trono de Deus. Aleluia! Amados, poderia ser que esta geração, agora nós podemos ver
este mais temível e terrível profeta de Jeová Yahweh, entre todos os profetas de Israel, Elias é o mais temido, porém é o mais amado. E agora ele foi enviado para nós. E em Lima, Peru, ele reuniu a terra inteira. Comandou o céu para abrir diante dos olhos de todas as nações da terra. Capturado ao vivo em câmeras. E o céu obedece e abre e libera a chuva do Espírito Santo. E não apenas a chuva do Espírito Santo, mas também cristais, os preciosos cristais de dentro do céu. Choveram na terra e as pessoas puderam apalpá-los. Aleluia! E pegar nos dedos e dar para os filhos igual eles fizeram com o maná no deserto. Aquilo que vinha de Deus do céu. Amados, o Senhor Jeová prometeu que Ele iria trazer Elias nos últimos dias. Mas a Bíblia também diz que nos últimos dias seriam dias terríveis, tempos terríveis. Mas isto está determinando também o tempo da vinda de Elias para restaurar todas as coisas. Aleluia! Antes do Senhor prometer que Ele traria Elias de volta, Ele primeiro chama a nossa atenção para Moisés, o grande amigo de Deus, em Malaquias 4, capítulo 4, dizendo: lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das leis que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Antes do Senhor dizer que Ele vai trazer Elias para preparar o caminho, o mais terrível profeta de Israel, o Senhor primeiro chama a nossa atenção para Moisés. E isto é tremendo, porque estes tremendos profetas do Senhor, que estão andando na terra agora, no testemunho deles, eles dizem que repetidamente, desde Israel até Chicago, New Jersey e Oklahoma, onde quer que eles iam, sempre havia alguém que dizia: Senhor, lembre-se de Moisés. Senhor, lembre-se de Moisés. E em extrema perplexidade eles observavam aquilo. Isto é muito espantoso, amados, isto é chocante. E o poderoso profeta do Senhor, quando relata a visão, quando o Senhor o visitou na sua casa, nos Estados Unidos, o Senhor deu a ele o cajado de Moisés. E ele tem usado esse cajado. Ele tem chacoalhado as nações. Aleluia! Então, Elias e Moisés, o Senhor está apresentando agora os seus dois temíveis profetas. Isto significa que o tempo da restauração chegou. E se ele chegou agora, não tem nenhum outro. Amados, este é o desfecho final desta conversa. Quando Elias chega, não tem nenhum outro profeta. Quem não for a este profeta, não vai receber a mensagem, a instrução e não vai entrar no céu. Só ele tem a instrução para as vestes da igreja, o poder e a autoridade para abrir os olhos e libertar a igreja do baalaísmo, da idolatria que se espalhou e é generalizada em toda a terra na igreja de Cristo agora. Amor ao dinheiro, amor ao mundo, pecado sexual desenfreado. Oh, amados, esta é uma geração extremamente idólatra. Mas se o único profeta de Jeová Yahweh, aquele que ele enviou, chegou, então, amados, agora os outros profetas têm que ser descartados. Quem não for a Elias nestes dias, não entrará no céu.
E é isto o que o Senhor está trombeteando nestes dias. E o Senhor está manifestando isso com poder, com sinais e maravilhas, com uma palavra que sai daquela boca, que lava, que quebra as cadeias, que quebra o engano, para que o povo de Deus agora possa adorar somente o grande Jeová Yahweh, o grande e tremendo Deus de Israel. Aleluia, amados irmãos. O Messias está vindo. O Messias está vindo. E esta geração já foi longe demais em sua idolatria e não está pronta. Então, o tremendo e terrível profeta Elias foi liberado novamente na terra. E neste tempo, ele tem trombeteado arrependimento, total abandono do pecado, retorno à santidade e à justiça, a abertura do céu e fazendo descer chuva, a chuva do Espírito Santo, pela palavra da sua língua profética. O vírus do HIV tem sido deletado do sangue de mais de 50 pessoas. Aleijados a perderam a conta. Quantos aleijados foram levantados do chão? Quantos olhos cegos abriram? Quantos ouvidos surdos abriram? Mudando grupos sanguíneos, transformando lençóis freáticos, água que antes era imprópria para consumo, agora é pura. Ressuscitando um corpo morto já em decomposição, preparando um povo, uma igreja santa para o Messias. E ele está regendo com cetro de ferro e está arrancando o povo de Deus das garras do diabo, conduzindo-os para o verdadeiro Deus e a vida eterna, arrancando-os das trevas da apostasia e do engano, conduzindo-os para a maravilhosa luz de Cristo. Isto tudo pelas palavras da sua terrível língua profética. Aleluia! E ao mesmo tempo, a mesma língua profética está sacudindo as nações com terremotos, furacões, tsunamis, pragas e enfermidades, já revelando a missão que eles terão no ápice da sua missão depois do arrebatamento, quando então a missão deles vai acabar e se cumprir com a igreja bem rapidamente. Então eles iniciarão a missão de trazer o juízo às nações da terra e de resgatar Israel durante o tempo da grande tribulação. E naquele mesmo tempo eles terão o mesmo chamado. Eles vão anunciar a vinda do Messias que está vindo depois daqueles 3 anos e meio de sofrimento e angústia inimagináveis que virão sobre a terra. Mas eles estarão anunciando: a luz vem, o Messias vem, o verdadeiro Messias vem. Aleluia! Eles estarão anunciando a luz do mundo para agora estabelecer o seu reino messiânico de justiça na terra. Aleluia! Então, amados, estamos vendo os mesmos personagens ligados aos mesmos eventos e missões cruciais para o reino de Deus, totalmente conectados com Deus e recebendo ordens estritamente, diretamente do Altíssimo, do Eterno, Santo de Israel. Eles estão andando na terra agora, mas agora em sua terceira vinda. Elias agora acumula unções e missões relacionadas com a sua primeira e segunda vindas, até que o poder e a autoridade destes 2 profetas, as 2 testemunhas de Apocalipse 11, atingirá um nível tremendo, e eles acenderão fogo tremendo, chamas de fogo durante a grande tribulação, para iluminar as trevas daquele dia e para sacudir toda a humanidade naqueles dias. Darei poder às minhas 2 testemunhas. Aleluia! Até que depois daqueles intermináveis 1260 dias, quando eles finalmente cumprirem a missão para o qual eles
foram enviados, eles serão assassinados e então ressuscitarão diante de todos os olhos e serão levados até o céu em uma nuvem diante de todos os olhos. Aleluia! Então, amados irmãos, está tudo exposto diante de todos os olhos. O tempo chegou. Agora é tempo de arrependimento. A Igreja de Cristo precisa amadurecer. E amadurecer rapidamente, porque o noivo está na porta. Arrependimento e total abandono do pecado de uma vez por todas, abraçar a justiça e a santidade de Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos nos arrepender, mas vamos nos arrepender principalmente por rejeitarmos este mensageiro. Vamos nos arrepender por termos duvidado, questionado, confrontado as palavras que saem da boca deles, que vêm diretamente de Deus. Vamos nos humilhar diante do Senhor, para que não sejamos deixados de fora quando a trombeta soar. Que Deus abençoe a todos com espírito de revelação e entendimento, para que possam agora receber o mensageiro, a mensagem e a instrução que ele traz em total obediência e submissão a ele, e então ir ao encontro do Messias nos ares quando a trombeta soar. Muito obrigada por ouvir este programa. Que Deus abençoe a todos. Shalom.